Olá, hoje, quinta-feira, é dia de conversar no Aqui Entre Nós com o historiador Marco Antônio Villa. Tudo bem, Villa? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ainda bem que tudo bem é só um cumprimento, não é uma pergunta. É verdade. Senão você teria que desandar, né? Tem razão. Ô, Villa, você sempre disse que a oposição está de férias há muitos anos. Mas agora parece que por estes dias andou se mexendo. Aí. Como é que foi? Houve uma reunião de governadores. Isso, aqui em São Paulo, na última terça-feira. Queria que você comentasse o Eu evento. até achei que esse evento, sinceramente, Augusto, eles deveriam ter continuado de férias. Porque ao adentrar ao trabalho político, a declaração dos governadores, claro, que a primeira pergunta dos repórteres, qual que é? Claro, qual a posição em relação ao impeachment? Ninguém quer saber de outra discussão. Oficialmente eles se reuniram para tratar do quê? Iam tratar dessas questões que envolvem a reforma tributária, as demandas do Congresso dos Estados, CPMF, a recriação da trágica CPMF, em suma dessas questões. Bem, vamos dizer que fosse necessária essa reunião, eu não sei se era uma coisa tão importante, mas o que aparece? A questão, evidentemente, do impeachment. A primeira pergunta é a questão do impeachment. E aí as declarações dos vários governadores presentes, não esteve presente o governador do Pará, o Simão Jatene, mas os outros todos estiveram presentes. O de Goiás, Marconi Perillo, disse assim, não podemos brincar com a democracia. Governador Marconi Perillo, impeachment é brincadeira? Não, você está confundindo com canção de ninar, brincadeira de roda. Não, isso está na Constituição. Há uma lei, que inclusive que foi recebida pela Constituição de 1988, a Lei 1079, né? Portanto, quando falou isso, eu falei, mas esse senhor está brincando conosco e tal. Um outro diz, não. É compreensível que ele não goste da palavra impeachment. Impeachment, é verdade. Em relação a Goiás e a episódios até hoje, senhor Perillo, para mim, ao menos, não estão suficientemente esclarecidos. Agora, um outro diz assim, mas quer dizer que quando é impopular vem impeachment? Ou quando há uma crise econômica vem impeachment? Que isso? Do que ele está falando? Né? Ou seja, a questão que se coloca, portanto, Augusto, era que o resultado, o saldo da reunião qual era? É o seguinte, vamos deixar tudo como está. Não vamos criar mais tensão social, como se falar em impeachment para resolver uma grave crise política e econômica, fosse criar tensão social. Né? Vamos deixar todo mundo, vamos empurrar com a barriga, né? Vamos dar, só faltou dizer, não disseram, governabilidade é um governo ingovernável, né? E empurrar até 2018. Aí, em 2018, o eleitorado vai decidir. Quer dizer, eu acho que não leram o documento bicudo Reale. Né? Provavelmente não, acho que sequer tem conhecimento. Porque eles escreveram mais de 20 páginas sobre o quê? Sobre o nada? Então, justamente, sustentando juridicamente todos os desvios legais, as violações da lei, feita pelo governo, inclusive listando, passando pela responsabilidade fiscal, por questões orçamentárias, né? Em suma, pegando o que diz a legislação e demonstrando as tais pedaladas, etc. Então, é uma coisa assim inacreditável e inaceitável que governadores da oposição usem a linguagem do PT, porque a linguagem do PT é essa, impeachment é golpe, impeachment é brincadeira, né? Usem esse tipo de linguagem como governadores da oposição. Se eles não querem falar sobre o assunto, é melhor ficar calado. Em certos momentos, ficar calado é melhor do que falar bobagem, tentando jogar água na fervura, como se a população, e é bom lembrar que mais de 2/3 dos eleitores são favoráveis ao impeachment e a avaliação da presidente positiva é inferior à taxa de inflação, se eles não querem falar nada, fiquem quietos, sumam, não falam sobre o assunto. E outra coisa, a fala desses governadores em relação ao posicionamento que no Congresso Nacional hoje, liderança inclusive da oposição tem, é muito distinto. Quer dizer, é um claro descolamento entre o que os governadores falam de forma oportunista. Por que eles estão dizendo isso, os governadores? Porque eles acham que recursos federais vão chegar em profusão com declarações desse tipo que como minam... se existissem recursos federais. Não há. Né? Aqui em São Paulo reclamam que não tem dinheiro no monotrilho, que sumiu dinheiro, prometeram 1,4 bilhão e não enviaram nada, tal. Então isso não resolve, ao contrário. Isso tenta enfraquecer o movimento pelo impeachment, acaba não enfraquecendo. Pior, desmoraliza a ação política dos governadores. A questão que se coloca, cada um tem os seus projetos pessoais. Tudo bem, a gente pode, é legítimo. Agora, uma coisa é o Brasil, outra coisa é o projeto pessoal de 1, 2 ou 3 governadores. Ou seja, achar que é possível que esse governo vá até 31 de dezembro de 2018 para daí ter uma substituição, isso significa destruir o Brasil. Portanto, o projeto pessoal de qualquer governador que está no exercício da função temeroso, por exemplo, ou da posse de Michel Temer, ou
no caso do impeachment da presidente, ou de novas eleições, caso o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, assim decida, anulando as eleições, que seria, volto a dizer, a melhor solução, e, portanto, tal qual dispõe a Constituição, convocação de eleições em 90 dias, faria com que esses governadores não tivessem condições de participar. Então, na verdade, o que eles estão, quando eles comentam que o impeachment é brincadeira, que atacar o mandato da presidente não é legítimo, democraticamente, um governo do Petrolão, hein? Eles estão, na verdade, pensando nos seus projetos pessoais. E é muito ruim. Tanto que eu, a princípio, quando eu vi a notícia, eu não acreditei. Só quando eu vi o áudio, vi os governadores falando, eu citei o caso do Marconi Perillo, mas não só, né? É realmente preocupante. Mas ninguém está nem aí com o que eles falam. O sentimento popular é outro. Isso sim, ignorar essas evidências que é brincar com a democracia. Claro. Ignorar que é inviável você manter o país nesse rumo por mais 3 anos é brincar com a democracia. Perfeito. Eu me lembrei, desculpa, viu, Augusto, de uma passagem do Franco Montoro, em 1984, em junho, quando aqui no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, lançou Tancredo Neves como candidato das oposições ao Colégio Eleitoral, que ia se reunir em janeiro do ano seguinte. Ele reuniu 9 governadores do então PMDB e um de oposição, que também era o do PDT, Leonel Brizola, do Rio de Janeiro. E teve a coragem, naquela conjuntura, de lançar o Tancredo, quando não se sabia, naquele momento, em junho de 1984, o que ocorreria no Colégio Eleitoral. E ele poderia até, se fosse o caso, se autolançar, porque afinal era o governador do estado mais importante da federação, política e economicamente falando, o presidente nacional do PMDB era paulista, Ulisses Guimarães, ele foi eleito com o dobro de votos do seu opositor, Reinaldo de Barros, ele poderia, não. Ele pensou no Brasil, e pensar no Brasil naquele momento era apoiar uma candidatura que somasse, que dividisse o PDS, o Partido do Regime Militar, que agregasse o conjunto da oposição e tirasse armas que pudessem ser usadas pelo regime. Ele assim o fez. Ele era governador, o Franco Montoro, de São Paulo, e o Tancredo governador de Minas. De Minas Gerais. São Paulo era o estado mais importante, como Sim. você registrou. E ele teve essa grandeza. Agora, aqui é uma pequeneza atrás da outra. Claro, né? É verdade. Agora, Vila, eles também aprenderam o seguinte, né? Eu tenho repetido aqui um negócio que os governadores, tomara que tenham descoberto agora. Sim. Eles não controlam bancadas. Os governadores não mandam no Congresso. Sim. Tá? E eles têm que se virar aí, porque o deputado tem que se reeleger. Claro. E ele está pensando na eleição municipal. E a debandada dos governadores do PT, que vão tentar a reeleição. Dos prefeitos, dos prefeitos. Perfeito. É uma grandeza. É verdade. Tá? E aí os prefeitos estão entendendo que o mar não está para peixe. Sim. E aqui eles ficam fingindo que o PT ainda tem condições de governar. Claro. E os governadores agem, Augusto, como se estivesse na República Velha. Na República Velha, na Primeira República, entre 1889 e 1930, os governadores controlavam as bancadas. Aí sim, porque tinha deputado que sequer fazia campanha, era eleito sem ir ao seu estado, porque era o voto a descoberto, marcado pela fraude e tal. Nós não estamos na República Velha. Eles não entenderam, os governadores, que nós vivemos um outro momento histórico do Brasil, que o Congresso Nacional tem um outro papel e que os deputados e senadores sabem muito bem da dificuldade de eles serem reeleitos e do sentimento das suas bases. Ô Vila, evidentemente, nós estamos constatando que a oposição não entende essas mudanças que ocorreram. Nem o governo, como mostra, queria que você comentasse, essa, várias aspas, reforma ministerial. E veja, como é que se analisa isso? E veja que nós estamos tratando com amadores da política, além de corruptos, tal, isso nós já sabemos. Nós vamos falar da política, do ato, da composição, tal. Na tradição brasileira e na grande tradição brasileira, nós tivemos grandes políticos, né? Esse tipo de articulação que você faz, você busca apresentar para o cidadão que você está querendo melhorar a gestão. E para melhorar a gestão, você está formando um novo ministério. Fez uma avaliação, quer diminuir o número de ministérios, nomear outros ministros, melhorar a gestão. Não. Eles fazem o contrário. Fica explícito ao público que eles estão fazendo uma reforma ministerial para impedir o impeachment. Esse é o intuito. Quer dizer, portanto, a questão de gestão, de pensar no país, não, é pensar no projeto. Sobrevivência. Como sobreviver por mais 3 anos. E como diz o chefe da quadrilha, dessa quadrilha que está aí, ele disse o seguinte, o criador da criatura, ele disse o seguinte,
é melhor perder ministério do que perder a presidência. Quem fala isso é uma coisa, uma gravidade, Augusto, né? Porque você fala assim, quer dizer que você está entregando o ministério, entregando moeda de troca mesmo. É moeda de troca mesmo. Quer dizer, nunca ninguém teve a coragem de falar isso. Ele tem a coragem de falar sem nenhum problema tal. Então é um desespero. E aí tenta atrair o PMDB. Primeiro foi com o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha e Michel Temer, que disseram não. Aí eles falaram, não, então não vamos negociar por alto o governo, vamos negociar por baixo. Foram ao líder do PMDB na Câmara dos Deputados tal. Vamos tentar negociar por ali e tal. Aí, mas eu quero um grande ministério, é o Ministério da Saúde, o PMDB vai se contentar. E olha o argumento usado pelo governo. É um ministério com uma grande capilaridade, portanto dá uma influência política muito grande. Quer dizer, num momento que você está cortando 3,8 bilhões da saúde no corte do orçamento, e a saúde é uma tragédia no país. Não, e o próprio governo diz que precisa da CPMF, porque não há dinheiro para a saúde. Então, e o partido é atraído pelo dinheiro. Fala atraído pelo dinheiro. Olha o absurdo, a contradição do discurso tal. E aí o PMDB da Câmara teria supostamente apresentado uma lista de 7 parlamentares brilhantes. Desconhecidíssimos, do baixíssimo, é o sub-baixo clero. Vamos negociar direto com a bancada. Com a bancada, vamos negociar direto. É aquela coisa tal. Aí apresentou um deles, um senhor da Paraíba, um deputado da Paraíba, que inclusive tinha proposto a renúncia da presidente, etc. tal. Quer dizer, eles nem há um estudo de quem é quem. Em suma, a reforma vai fracassar, de um lado, porque diz que é para cortar. Vamos cortar lá 10 ministérios. Mas 10 por quê? Por causa do número redondo? Por que não 9? Por que não 11? Né? Você fica pensando, por que 10? Né? Qual a razão dos 10? Houve um estudo, organograma ministerial, e você vai buscar a fusão desses ministérios, dessas secretarias e tal. Nada disso. Se estabeleceu que era o número. E aí começa a imputar o PMDB o problema, dizendo, o PMDB não quer perder ministério. Quem não quer perder é o PT, todo mundo sabe. Porque o PT que tem a maior parte do naco ministerial, que domina a maior parte da estrutura de governo, além de dominar a maior parte dos bancos, empresas estatais, da estrutura em si do Estado brasileiro. Ali sim tem dinheiro. Ali sim tem dinheiro. Ou tinha, porque eles saquearam tudo. Então, é uma reforma que vai ser fadada ao fracasso. E o terrível é que o tempo passa, como diria aquele fragmento do filósofo pré-socrático Fiore Gilhote, né, um fragmento, parece o Heráclito. O tempo passa, a crise política se agrava a crise econômica, podemos ter até uma crise social aí na esquina. Exato. O governo não consegue solucionar uma mera reforma ministerial, e nós já estamos falando de reforma, basta a gente retroagir, consultar os arquivos, hoje todos digitalizados, há 2 meses, há cerca de 45 dias para ser mais preciso, está sendo falando de reforma ministerial, e nada. Cadê a reforma? De uma semana para outra. Quando ia fechar a reforma, Michel Temer estava na Rússia, né? Exato. Não, agora não pode porque ele está na Rússia. Pô, ele voltou da Rússia, né? Agora voltou não pode porque não quer. Não quer, aí ele disse que não quer. Aí a bancada, mas a bancada tem o domínio dos votos, quem está falando no nome da bancada domina efetivamente a bancada, mas será que isso vai resolver o problema do governo e impedir que a oposição e os defensores do impeachment, inclusive da base governamental que defende impeachment, não tenham maioria? Quer dizer, então você governa, isso que é pequenez, né? É tão pequena, é tão incapaz administrativamente a presidente e ela é incapaz politicamente. E dizem assim, mas os vetos da presidente não foram derrubados nessa semana, grande vitória. Não tem nada a ver. Na verdade, aqueles que já pensam o Brasil pós-Dilma saberiam que a derrubada daqueles vetos criaria sérios problemas econômicos para o governo que vai vir depois da Dilma. Por quê? Porque é impossível esse governo continuar, né? Não há possibilidade histórica, política colocada. Se nós olharmos precedentes no mundo ocidental que adota o presidencialismo, onde você vai encontrar algo similar? Um governo que é aprovado por um dígito de 8% da população, mais de 2/3 é favorável ao impeachment, que tem todos os indicadores apresentados são péssimos. Esse governo não aguenta. E ele não completou sequer 9 meses. Você sabe que há 1 ano e pouco, o deputado Duarte Nogueira, que na época era líder do PSDB na Câmara, ele fez uma boa frase. Ele disse, esse governo, ele tem os incapazes e os capazes de tudo. Aí eu só fiz uma ressalva. Eu falei, a Dilma fundiu no segundo governo. São os incapazes capazes de tudo. Isso. E é verdade. Como estamos vendo. Basta a gente falar, alguém cite aí meia dúzia de ministros tal. Quem? Ou alguma ação positiva do governo em quase 9 meses. 8 meses e 3 semanas que esse governo está aí. Uma grande ação administrativa. E de política externa? Podia não ter nada aqui, mas podia ter algum ganho externo. Alguma ação.
Silêncio. Você que tem uma memória admirável, você não consegue. Não, eu fiquei pensando, eu tentei, não, é duro, não dá. E ela vai agora a Nova York, vai falar na ONU, na abertura da Assembleia Geral. Sobre migrações. Ela vai dissertar os fugitivos. E ela vai dizer que o Brasil está de braços abertos, vai apresentar, falar dos programas sociais. Ela, o ano passado... Os refugiados agora são o problema número 1 da dimensão. Claro, vale lembrar, pegar o que ela vai falar agora, comparar com o ano passado, porque o ano passado ela usou a Assembleia Geral da ONU fazer campanha eleitoral no Brasil, em 2014. Pegue a fala dela, o retrato do Brasil, que ela apresentou para a ONU, para o mundo, e veja o retrato do Brasil agora. E vamos comparar. Essa bobagem de presidente se deslocar para lá, não tinha. Isso começou na gestão João Batista Figueiredo, né? No momento de 1982, grave crise de dívida externa, começou com o México, o negócio estourou, chegou ao Brasil, etc. tal. Aí, por uma série de razões, o Figueiredo acabou se deslocando pela primeira vez, um chefe de Estado e de governo brasileiro foi falar na Assembleia Geral. Até onde isso começou agora, né? Começou com o Figueiredo. Atribuem ao Oswaldo Aranha. Sim, mas aí ele presidiu é outra coisa, não era presidente. Aí era tudo. Aí o que acontecia era que o embaixador brasileiro da ONU abria, né? Aí na gestão Saraiva Guerreiro, que foi inclusive um bom ministro das Relações Exteriores, vale lembrar, ele conta essa história no livro, que aí o Figueiredo queria ir lá, etc. tal. Foi o Figueiredo, a partir dali virou tradição. O Sarney não perdeu uma. Pô, você acha que ele ia perder no seu quinquênio? Foi lá, falou, citou até os poetas maranhenses, alguns inclusive eu estava lá quando ele citou o poeta Bandeira Tribuzzi. Bandeira Tribuzzi, isso. E aí ele citou o famoso Bandeira Tribuzzi, e depois ele disse uma bobagem qualquer, um deputado chamado Milton Leite, de Minas, acho que é esse o nome dele. Nada, eu fingi que não era brasileiro, que o cara gritou assim, apoiado na ONU. Esse é o Brasil, isso aqui é o Brasil. Quando ele citou, eu me lembro, gozado, ótimo que você estava lá. Bandeira Tribuzzi. Porque se ele citasse o Gonçalves... Ele andava de limusine branca, que nem noivo do Michigan. Porque se ele quisesse citar um poeta maranhense, e tem tantos, vivo podia citar o Ferreira Goulart. Acho que é amigo, foi amigo dele. Se quiser citar provavelmente o maior poeta do século XIX brasileiro, que nasceu em Caxias, no Maranhão, citasse o Gonçalves Dias, né? Não, foi de Bandeira Tribuzzi. Não dá. Cirnei, não dá. Olha só. Você quer completar isso aí? Não, perfeito. Não, tudo bem. Você disse que agora vai a Dilma falar besteira. Você vai dissertar sobre a questão da conjuntura mundial, essa coisa terrível que está ocorrendo com os refugiados, e dizer que o Brasil está de braços abertos. Aí uma parte vai aplaudir, claro, educadamente, e aí é capaz de algum blog sujo, de alguém que vai colocar assim, Dilma ovacionada na ONU, é isso aí. Ela queria diálogo com o Estado Islâmico. Isso, essa foi uma das grandes momentos. Essa última leva aí de refugiados. Um dos grandes momentos da Dilma. Vila, é o seguinte, você sempre lembra que há dois componentes nessa crise que agravam tudo. A crise econômica, né, a situação econômica e a Lava Jato. Sim. Nesta semana tivemos uma novidade que foi o fatiamento dos processos, das investigações e tudo da Lava Jato. Que foi aprovado pelo Supremo contra o voto do ministro Celso de Mello e do ministro o Gilmar Mendes. E vamos ouvir um minuto do que disse o Celso de Mello. Perfeito. Não se recusa, senhor presidente, a afirmação de que a exigência de racionalidade e de celeridade constitui parâmetro a ser observado por essa Suprema Corte e pelos demais órgãos do Poder Judiciário. No entanto, esses vetores não podem e não devem comprometer a apuração da verdade real, nem conduzir, o que seria muito grave, a decisões eventualmente contraditórias que venham a ser proferidas por outros juízes e tribunais no exame de fatos que, na verdade, se subsumem a uma grande organização criminosa, supostamente responsável por uma hipótese, por uma situação anômala,
eu diria, patológica de macrodelinquência governamental. Isso. Macrodelinquência governamental. Eu queria que você comentasse a fala dele e a decisão do Supremo. O ministro Celso de Mello, é dele a expressão projeto criminoso do poder. Que e é essa turma que está e essa macrodelinquência governamental. É macro porque ela se expandiu por ministérios, em bancos, empresas estatais, e foi descendo fundos de pensão, foi incluindo tudo. Quer dizer, é uma coisa incrível. E quando eu vi a notícia, Augusto... Os personagens são os mesmos. Sim, os personagens. E tem incidido que, e isso tem aparecido muito na Lava Jato, que tudo, essa matriz já vem do mensalão. E eles atuavam conjunto, o mensalão e Petrolão, só que o Petrolão escala N vezes superior em termos de desvio de recursos públicos do que o processo. Daí ser o preso pela segunda vez. Claro. Então, quando eu vi essa decisão, eu falei, isso é um golpe no coração do juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, dos procuradores, da Polícia Federal, que tem feito um brilhante trabalho. É difícil encontrar um trabalho na história do Brasil republicano, uma devassa democrática, constitucional, né, como está sendo feita por Sérgio Moro. Portanto, esse é um trabalho fundamental para a democracia brasileira. E quando ocorreu essa decisão do Supremo, claramente é para limitar as ações da 13ª Vara Federal. E veja quão importante é essa atuação. De um lado, você conseguiu, em mais de um ano, em várias fases da Operação Lava Jato, devassar esse esquema de macrodelinquência governamental, para usar a expressão do ministro Celso de Mello, não só investigar, apresentar isso ao Brasil, como condenar. O número de condenações, inclusive agora recentemente, nesses dias, de João Vacari Neto, por exemplo, de um dos processos, são vários que ele é acusado, João Vacari Neto, tesoureiro do Partido Nacional dos Trabalhadores e tal. Então, isso é importantíssimo. Quando você... As coisas estão andando normalmente e o ministro Sérgio Moro não se queixou de excesso de trabalho. O juiz, em momento algum, o juiz Sérgio Moro fez qualquer observação e falou assim, olha, eu estou cansado, não está dando, é impossível, eu quero ajuda. Não. Então, essa intervenção do STF, uma verdadeira intervenção, como nos tempos terríveis do autoritarismo, que marcou boa parte do século XX brasileiro, há uma intervenção, e não era de hoje que essa bola estava sendo cantada. Havia um receio nas Cortes Superiores de Brasília com a independência e a correção, vale lembrar, da ação do juiz Sérgio Moro. Tem muita gente em Brasília que não gosta disso, a gente sabe. Eles não conseguiam mudar as decisões não conseguiam, porque eram muito bem fundamentadas. Tudo devidamente. São muito bem fundamentadas. Então, seguindo tudo. Então, esse é o meio de atingir o coração da Operação Lava Jato. Agora, e nós? Vamos fazer o quê? Bem, temos vários caminhos. Um deles é entuchar os ministros da Suprema Corte Brasileira. Está lá, é só entrar stj.jus.br, mandar e-mails com nossos protestos. Nós temos de criar formas de mobilização da sociedade civil. Isso só vai mudar o Brasil. Temos boas pessoas no Judiciário, no Legislativo, no Executivo. Temos sim ainda, né? Mas é com a nossa participação. Se nós, as manifestações de 15 de agosto, 12 de abril e 16 de agosto, 15 de março, 12 de abril e 16 de agosto, foram fundamentais para empurrar esse processo até onde está indo, né? Para fazer com que o impeachment entrasse na agenda política do Congresso Nacional. Agora precisa ir mais à frente, depende de nós. De pleno acordo, Vila, antes de te fazer a última pergunta, queria fazer esse comentário. Sim. Não tem que ficar marcando uma data, assim, agora nós vamos voltar às ruas em dezembro. Sim. Não precisa também ter preocupação de levar às ruas 2 milhões, 1 milhão e pouco de pessoas. Não. Sim. Uma boa manifestação agora Sim. contra o fatiamento da Lava Jato viria em ótima hora. Claro. Eles precisam sentir que o Brasil é contra, porque aquela ilha da fantasia que é Brasília, Sim. dá a eles a sensação de que eles podem continuar decidindo a revelia do povo. Claro, claro. Eu acho que você pode, ou faz um ato público em um local aberto, como você tem grandes auditórios aí, que tranquilamente seriam superlotados com manifestações desse tipo, que é importante, né? A gente não pode deixar passar isso daí, a consequência do que o Supremo decidiu,
tudo indica, porque até hoje, infelizmente, muitas das ações do Supremo estão muito distantes do que nós imaginávamos uma Suprema Corte e tal. No caso do Mensalão, teve algumas condenações levíssimas sobre o núcleo político e livraram, e o pesado foi sobre o núcleo publicitário e financeiro. E acabaram com a tese de que tinha chefe de quadrilha, era uma espécie de bacalhau, né? A decisão no Mensalão foi a história do bacalhau. O Moro já condenou o Vacari. Já condenou o Vacari. Agora, por isso que a discussão que envolve o Petrolão vem a questão do chefe da quadrilha. E isso é vital porque você tem uma vinculação com a discussão do impeachment, né? Perfeito. Vila, para encerrar a nossa conversa sempre agradável aí das quintas-feiras, você também sempre menciona como um dado fundamental a intensificação da crise econômica e política. Perfeito. Eu queria que você terminasse com um balanço aí de o que aconteceu na semana e o que é que vem por aí nesse tópico. Olha, veja, Augusto, a questão da gravidade da crise econômica. Todos os indicadores que foram apresentados no decorrer dessa semana foram mais graves ainda, que envolve tudo, envolve a questão da inflação, do emprego, né, das contas públicas, né, das notícias que as agências de risco vão abaixar a nota do Brasil, o impacto disso nas empresas brasileiras, na Petrobras, que grande parte da dívida da Petrobras é em dólares, que você tem um impacto bombástico tal. E com o dólar, essa disparada do dólar, quando ele passa o R$4, vai para 4,10, 4,20. Que é o real caindo. O real caindo. O Banco Central vem com intervenção, não adianta, né? Vai queimar a parte das reservas brasileiras. É um claro sinal de que é uma desconfiança absoluta na política do governo. E é claro, quem olha para uma discussão, como nós falamos anteriormente, sobre a reforma ministerial, quem olha no sentido de agente econômico, fala assim, país é uma bagunça. 1 milhão de demissões até o fim do ano. Então você só vê em 2015. Você vai ver o que vai acontecer com as vendas de Natal, né? Já está acontecendo, o comércio está comprando, já por antecipação, fazendo encomendas muito menores do que no Natal de 2014, que, vale lembrar, também não foi um bom Natal. Tal. Então, nessa situação, a gravidade é muito grande. E o que acontece? Como o PT continua agindo como se nada tivesse com isso, com esse problema, e agora fazendo essa partilha imoral do poder, a tensão de sair de uma crise econômica, mais uma crise política e chegar a uma crise social, que é o perigo maior, porque aí se nós chegarmos numa crise social, aí a coisa vai desandar. E até assolada pelos novos baderneiros do MT, que substituíram os black blocs. Que são um braço... Novos black blocs. Claro que é um braço do PT, não adianta dizer que nós não temos nada com o PT, somos críticos. Ao contrário, eles são braços do PT e são financiados com dinheiro público. Eles servem ao projeto criminoso de poder, sabe a definição do ministro Celso de Mello. Estão aí para isso, tal. Então, a grande questão que se coloca é que a tarefa urgente da oposição é não deixar a bola cair. A peteca está aí. Ou seja, tem de entrar na discussão de impeachment. O deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, disse que a solicitação real e bicudo vai ser apreciada na segunda quinzena de outubro. Pode ser que isso coincida com o momento que o TCU esteja analisando as pedaladas, tal. A questão está colocada, nós temos de preparar o terreno nessa quinzena, agora no final de setembro até a metade do mês de outubro, para continuar a questão da discussão política, para não diminuir a tensão, porque o que o governo quer é abafar. E pensar nessa questão de atos públicos é fundamental. Nós não podemos deixar que a iniciativa passe para o governo. Esse governo está contra a parede. E não deixar que a oposição busque se fingir de morta. Porque hoje, a maioria do povo brasileiro, e as pesquisas, todas elas mostram isso, estão do lado do impeachment e radicalmente contra o governo Dilma Rousseff. Perfeito. Vila, muito obrigado pela conversa. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Termina aqui mais um Aqui Entre Nós com o Marco Antônio Vila, mas a programação de TV já não para.